Olá, meu nome é Túlio Moreira e hoje eu queria falar sobre alguns termos na programação que a gente escuta quando fala em linguagens web. Esses termos seriam sobre o server-side, o client-side, o front-end, o back-end e o full-stack. Por que eu gostaria de falar sobre esses termos? Qualquer momento da programação, eles podem não ser relevantes para você. Mas na hora de fazer uma pesquisa, procurar sobre uma informação, saber o que uma outra pessoa está falando com você, é muito importante saber. Por exemplo, todos os sites, toda a informação que está na internet, na nuvem, está dentro de um servidor. Dentro desses servidores, pode ser que rodem diversas linguagens para tratar os arquivos que estão lá, para fazer alguma programação. Então, tudo que está no servidor roda em server-side, lado do servidor. E o que a gente tem dentro do server-side? Dentro do server-side, nós podemos ter PHP, ASP, .NET. Se vocês considerar que um banco de dados fica dentro de um servidor, SQL. Então, todas essas linguagens, quando a gente for conversar sobre elas, a gente vai estar conversando sobre linguagens que rodam em server-side. E saibam que não dá para a gente modificar ela do nosso computador. Falar que eu quero fazer uma modificação no Facebook, no Google, no site de alguma pessoa. Se a gente não tiver acesso, não estiver utilizando algum meio de acessar as informações dentro desse servidor, a gente não consegue alterar o PHP, o Python, o .NET desse domínio, certo? Porque quando a gente abre a ferramenta de desenvolvedor, por exemplo, do Google Chrome, a gente está alterando HTML, a gente está alterando CSS, JavaScript e tudo isso está aqui, ó, do nosso lado, que seria o client-side. O que seria o client-side? Seria o lado do cliente, ou seja, rodariam linguagens de client-side, que seriam HTML, CSS, JavaScript. Qualquer alteração que a gente fizer lá na caixa de ferramentas do Google Chrome, quando a gente estiver mexendo em um site, a gente estaria alterando somente essas três linguagens. Por quê? Porque essas linguagens são interpretadas do lado do cliente, ou seja, o próprio navegador consegue rodá-la. Se a gente estiver usando um site com PHP, a gente não vai conseguir alterar lá na caixa de ferramentas do desenvolvedor. Alguma diferença sobre front-end. Front-end é a parte da frente do site. Vamos imaginar um site de notícias. Eu entro no site de notícias, para mim aparece diversas notícias, eu posso entrar em várias, sair, navegar entre os links, sem ter a necessidade alguma, feito um login com e-mail e senha, as informações estão lá, é a vitrine daquele site de notícias. O back-end começa a funcionar a partir do momento que eu faço o login em um site, é a parte de trás, é o que faz o site funcionar. Então, por exemplo, no nosso mesmo exemplo de um site de notícias, dentro do back-end eu vou entrar com meu e-mail, com minha senha, com meu usuário, e eu serei um jornalista, onde lá eu terei campo para digitar a notícia, colocar o título, carregar fotos, saber as informações de quantas pessoas abriram minhas notícias. Então essa é a diferença do front-end e do back-end. O front-end se preocupa muito com essas linguagens, com HTML, CSS, JavaScript, a experiência do usuário, o design do site. O back-end se preocupa muito com essas linguagens, PHP, ou ASP, ou Python. Eles vão fazer a programação para que o lado do cliente converse com o lado do servidor. Como que isso funcionaria? O jornalista abriria o site. Por mais que ele estaria abrindo o back-end do site, ele abriria um código HTML, digitaria essa notícia com título, imagens, textos e enviaria. Enviar notícia, publicar notícia. Igual a gente faz no Facebook. Essas informações são captadas e enviadas através de PHP pelo servidor. E aqui eles são salvos em bancos de dados, são tratados pelo back-end, feitas por um profissional de back-end. O que seria então full stack? Full stack seria a pessoa que domina os dois lados. Trabalha tanto com front-end, a parte de design, quanto com o back-end, a parte de programação do lado do servidor. E agora que já aprendemos alguns desses termos e não vamos ficar mais perdidos quando alguém falar em back-end, server-side, client-side, front-end, full stack, você já vai saber do que se trata e do que vão estar falando. Curte aí o vídeo, se inscreve no canal e siga a gente lá no Instagram e no Facebook.